estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Valdemar e vou apresentar mais uma videoaula do programa As Linhas do Conhecimento. Vamos conhecer mais um espaço da cidade de Curitiba, que representa a história de um povo, o povo ucraniano. Nossa aula de hoje será sobre a Praça da Ucrânia. Mas, antes de iniciarmos, preciso saber: vocês já lavaram as mãos hoje? Esse cuidado, o uso de máscaras, o distanciamento social entre as pessoas é muito importante para a nossa saúde. Sempre que possível, exercite esse hábito e assim ficaremos muito mais seguros. Vou dar um tempo para que vocês possam fazer a higienização enquanto eu vou fazendo aqui e volto já. Tudo certo? Lavaram as vossas mãos? Então agora nós vamos continuar a nossa videoaula e eu vou convidar vocês a ficarem em pé. E nesse ficar em pé, vocês vão colocar os pés juntos, procura deixar o corpo bem relaxado e vamos respirar. Respirou, fecha os olhos e expirou. Respirou, expirou. Mais uma vez, respirou e expirou. Muito bem. Estica os braços com o dedo indicador. Nós vamos fazer uma tesourinha. Não se preocupe se você não conseguir fazer agora. Depois você faz um treinamento aí. Contando comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora nós vamos fazer com o dedo mínimo. Mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora com o anelar e o dedo médio. Anelar e dedo médio. Junto comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem relaxados, a concentração em dia. Então agora nós vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos conhecer uma praça. Ali na imagem nós vemos a Praça 29 de Março e vemos também a Praça do Japão. E, por último, nós vemos a Praça da Ucrânia, que é a praça que nós vamos conhecer hoje. Muito bem? Mas o que é uma praça? Uma praça é um local de beleza e memória da cidade, onde podemos praticar esportes, algumas atividades físicas e também é aberta à população para o lazer. Mas o que podemos fazer em uma praça? Em uma praça nós podemos praticar atividades físicas, esportivas, eventos musicais, conversas, caminhadas, entre outras ações que podem ser realizadas pela comunidade. A praça também é um espaço público, urbano, livre de moradias, e quando nós pensamos em uma praça, logo nos vem à mente um local livre de veículos, onde as pessoas se sintam seguras. Agora sim, a Praça da Ucrânia. A Praça da Ucrânia ela é um memorial em homenagem ao povo ucraniano.
A Praça da Ucrânia, ela está localizada no bairro Bigorrilho, entre as ruas Capitão Souza Franco e a Rua Padre Anchieta. Mas, antes de sabermos mais sobre a praça, vamos conhecer um pouco sobre a história da imigração ucraniana e como é que ela aconteceu em Curitiba. A imigração ucraniana começou no final do século XIX, ou seja, há mais ou menos 120 anos atrás. Lembrando que imigração é a entrada de um povo de um país para o outro. Os ucranianos, eles vieram em busca de melhores condições de vida. As primeiras famílias ucranianas que chegaram em Curitiba, elas chegaram de navio. As viagens de navio, naquela época, não ofereciam tanto conforto assim. Eram bem difíceis. Além do mais, eram navios superlotados. Mas com a chegada das primeiras famílias de imigrantes, formou-se ali na região do Bigorrilho uma grande comunidade ucraniana. A comunidade se instalou no bairro Bigorrilho e Mercês, também chamada de Nova Galícia. E como podemos observar a imagem, a Curitiba dessa época, os meios de transportes, os meios de comunicações eram bem diferentes da nossa época de agora, o que dificultava muito a comunicação social entre os ucranianos. Às vezes uma carta levava até um mês para chegar. Mas vamos em frente, tem muitas coisas para ver ainda. Vamos observar a bandeira do Brasil e a bandeira da Ucrânia. Podemos observar que entre as duas bandeiras temos uma cor em comum, o amarelo. Na bandeira do Brasil, o amarelo simboliza nossas riquezas. Como diz no hino nacional, deitado eternamente em berço esplêndido. Isso significa que principalmente pelo ouro e pelo minério. Já na bandeira da Ucrânia, o amarelo simboliza o trigo ucraniano, ou seja, o trigo das estepes. Mas falando do povo ucraniano, nós temos mais um memorial, um espaço construído para homenageá-los. Além da Praça da Ucrânia, nós temos a réplica da Igreja de São Miguel Arcanjo, que está localizado lá no Parque Tingui, onde encontramos a réplica da Igreja Ucraniana de São Miguel. A original é uma das mais antigas igrejas construídas em nosso país, que está localizada lá na cidade de Malé, Paraná. Com a construção da igreja, foi possível dar continuidade à cultura ucraniana. E nós podemos destacar o Grupo Poltava, que vem preservando a memória e as tradições do povo da Ucrânia em terras brasileiras, diminuindo assim um pouquinho da saudade de sua terra. A comunidade ucraniana mantém algumas tradições que expressam sua cultura, riquezas artísticas associadas a ações religiosas e muito mais. E agora eu convido vocês, vamos assistir juntos a um vídeo do Grupo Poltava, um grupo ucraniano, e volto já.
Que emocionante, não é mesmo? Esta apresentação do Grupo Poltava aconteceu lá no Memorial do Parque Tingui. Também podemos encontrar dentro do memorial uma peçanha em bronze, por sinal muito bonita, né? Essa também é uma forma de homenagear o povo ucraniano. As pescas é outra tradição muito importante para os ucranianos. O povo ucraniano, as pescas são de essencial importância. Os ovos decorados, feitos para presentear parentes e amigos, e principalmente no período da Páscoa. Fazem parte do artesanato também de vários países eslavos, embora as pescas elas estão dentro da cultura ucraniana há séculos. Elas fazem parte da cultura ucraniana. Mas a partir do ano de 1990, ou seja, há 30 anos atrás, as pescas passaram a significar muito mais para o povo ucraniano. Agora, ela simboliza a liberdade da Ucrânia, que passou a ser independente e livre. Quantas curiosidades, não é mesmo? Mas vamos em frente. Em meados dos anos de 1960, diversos povos de Curitiba desejavam que algumas praças recebessem o nome de seu país de origem. E a comunidade ucraniana do bairro Bigorrilho de Mercês também tinha o mesmo desejo. Desejavam que uma praça ganhasse o nome do seu país de origem. O primeiro local escolhido para a construção da Praça da Ucrânia é onde hoje nós encontramos a Praça 29 de Março. Mas com o crescimento da população de Curitiba e da cidade, iniciou-se a remodelação do centro, sendo necessário a escolha de um novo local para a construção da Praça da Ucrânia. Em busca de novos espaços, os ucranianos saíram em procura de um local adequado para a construção. Deram preferência ao bairro Bigorrilho e bairro Mercês, também chamado de Nova Galícia, onde moravam muitas famílias de ucranianos. No bairro encontraram um espaço chamado de Largo Atílio Peixoto. Gostaram muito do local por ser um local alto e com uma bela vista panorâmica. Então decidiram que ali seria construída a Praça da Ucrânia. E finalmente a inauguração da praça aconteceu há 54 anos atrás, ou seja, no ano de 1967. Realizada a construção da Praça da Ucrânia, foi possível homenagear um homem. Mas que homem é esse? Taras Shevchenko. Esse homem é muito importante para os ucranianos. Taras Shevchenko é considerado o mais importante poeta de todos os tempos. O poeta revela em suas poesias o encanto e a beleza da Ucrânia. Podemos destacar também a grande obra do poeta Taras Shevchenko, Kobzar. Então agora convido vocês para conhecermos cada pedacinho da praça. Vamos lá? Vamos começar pelo chão. A pavimentação, chamada de petit pavé, aliás, aqui em Curitiba encontramos muitas pavimentações do petit pavé, também conhecido como mosaico português, que significa pequeno pavimento. Essas pequenas pedras, elas são encaixadas, formando muitas vezes desenhos, e quem visita Curitiba tem o prazer de caminhar nas longas calçadas enfeitadas por essas pedrinhas, que são recortes encaixadas umas nas outras. É uma espécie de quebra-cabeça, além do charme da beleza que elas dão à cidade, transmite também muitas histórias através de seus desenhos. Na praça, o petit pavé está representando a paixão do povo ucraniano pelo bordado, ou seja, o ponto cruz.
Aqui na imagem, nós temos o mapa da Ucrânia e podemos perceber que em cada região é decorada com uma espécie de bordado, pontos diferentes, com cores diferentes. Além do petit pavé, andando pela praça, podemos encontrar muitas coisas. E gostaria de saber se você consegue adivinhar o que você vê nesta imagem. Será que é um bicho? Será que é um vegetal? O que será isso? Vamos pensar. Use a imaginação e pense. O que está atrás dessa imagem? O que será? Vamos ver? Se você disse que era uma árvore, você acertou. A paineira. A paineira é uma árvore que produz frutos verdes em forma de cápsulas. Esses frutos, quando eles estão maduros, eles se abrem e deixam as sementes que são em formas de paina, ou seja, uma espécie de algodão que se transforma muito leve, e isso facilita na flutuação. Mas para que servem as painas? A paina é muito usada para encher travesseiros e colchões. A paina também é muito utilizada para ornamentação das praças. Explorando um pouquinho mais, encontrei o parquinho. Que bacana! Brincar, brincar e brincar. É através do brincar que nós experimentamos o mundo de diversas formas, de formas diferentes. Eu estou encantado com tantas belezas que nós encontramos na praça. E falando em beleza, encontramos na praça da Ucrânia, também as flores. Muito importante o seu cultivo. As flores embelezam, transmitem suavidade, embelezam nosso jardim e nossos olhos, além de alegrar a nossa vida também. Então é muito importante isso. E apesar da praça estar em meio a uma floresta de cimento armado, ou seja, construções de prédios e ruas, também observamos um bem-te-vi que observava toda a paisagem e a movimentação na praça. Que linda ave, não é mesmo? O bem-te-vi é uma ave muito comum no Brasil. É uma das aves mais populares do Brasil. De 1850 para cá, muitas coisas mudaram em Curitiba. Nós podemos observar ali na imagem um poste republicano, que dá a impressão de muito antigo, mas não é apenas uma réplica. Na imagem podemos observar, vejam ali. Vendo os chamados postes republicanos, da época republicana, o povo ucraniano dessa época já tinha preocupação de manter a segurança das pessoas transitando durante a noite. Explorando um pouco mais, andando pela praça, encontramos mais uma homenagem aos mortos. Triste, né? Mas isso aconteceu durante a Grande Fome, ou seja, uma calamidade promovida contra os ucranianos. Esse foi um dos motivos que muitas famílias deixaram o pouco que tinham, ou muito, e procuraram outras terras para levarem as suas famílias, por falta de alimento. E foi por esse motivo que muitas famílias chegaram ao nosso país. E foi nesse período da história que o Brasil acolheu muitas famílias ucranianas. Ufa, quantas coisas, né, encontramos na praça. Quando vocês visitarem uma praça, porventura, e se sentirem muito cansados, encontrei o lugar certo para isto. Os bancos da praça. Quando você fizer a visita a esse local de beleza, de cultura, da cidade educadora,
vocês podem utilizar os bancos. Muito comum nas praças, não somente nas praças, mas em nossas casas e parques e alguns jardins também. Continuando, após a entrega da praça, a população vem usufruindo das mais diversas formas de culturais e sociais dentro da praça. São opções, por exemplo, atos cívicos, apresentações culturais que fazem parte do cotidiano desse espaço público. Um sonho que se tornou realidade. Também podemos encontrar uma maravilhosa feira noturna, que oferece as mais variadas delícias da culinária do nosso país e, por que também não dizer, da culinária ucraniana, que reúne todas as sextas-feiras trailers e bancas que oferecem à população uma verdadeira delícia gastronômica, a culinária do nosso país. A feira comercializa também os artesanatos tanto da região como de outros locais. Além de proporcionar um belo passeio, também é uma forma de incentivo à arte do artesanato local. Mas quantas coisas bonitas nós vimos até aqui, não é mesmo? Mas não se preocupe, a nossa aula não terminou ainda. Agora nós vamos para o nosso momento das nossas atividades. Para a atividade de hoje, nós vamos precisar de alguns materiais. Cola branca, palitos, alguns palitos que você tiver aí, papel higiênico, não muito, tá? Pouquinho, folhas diversas, né? Pode ser de revista, de jornal, ou até mesmo papel sulfite. Folhas de caderno também serve. Um pouquinho de água, um recipiente com água e alguns materiais para colorir. Pode ser lápis de cor, tinta guache ou mesmo canetinha, giz de cera, o que tiver mais ao alcance das suas mãos aí. Então vamos lá. Para essa atividade, nós vamos usar também um material que nós chamamos de papel machê, que é feito com o papel higiênico. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma pêssega. Lembra que nós falamos lá na aula sobre as pêssegas, a importância que ela tem para os ucranianos? Então nós vamos tentar confeccionar uma pêssega. Ela vai ficar mais ou menos dessa forma. Mas lembre-se, você não vai conseguir terminar hoje. Nós vamos apenas começar, porque isso é um processo, a secagem é demorada, tá bom? Eu só vou começar aqui para você saber como fazer. Pegamos uma folha de jornal, revista ou papel, amassamos, tá? Amassamos, ela vai ficar mais ou menos nesse formato aqui, ó. E com um pedacinho menor, você pega um pedaço menor e para fazer a outra parte, também amassando, para colocar sobre aqui para ficar no formato de um ovo, certo? Mais ou menos assim, certo? Após esta colocação aqui, aí sim você vai utilizar o papel machê. Eu não expliquei para vocês ainda como faz esse papel machê. É bem simples o processo, tá? É um papel, você pega o papel higiênico em pedaços, umedece ele, coloca dentro vamos colocar aqui, só para você saber, não muita água, e você vai ter que colocar também a cola, depois que ele tiver, amassa bem, até formar uma massa homogênea. Coloca um pouco de cola, e aí mexemos bem para ficar aqui. Após feito isso, nós pegamos a nossa pêssega que fizemos e vamos colocando assim, ó, com a colher, certo? Com cuidado. Lembre-se, você não vai conseguir concluir hoje. Após feito isso, toda a parte externa da pêssega, depois leva para secagem, certo? É mais ou menos isso. Quando estiver já no processo que estiver assim firminha, você vai pegar a sua pêssega e vai fazer o colorido. Aí fica a criatividade de cada um, certo? Você vai utilizando cores diversificadas, certo? Giz de cera, canetinha, lápis de cor e tudo mais. Pessoal, foi um prazer estar com vocês.
Espero que tenha gostado da nossa aula da Ucrânia e até a próxima aula.